30 anos da Constituição brasileira. Num país de tantos contrastes entre o que ele deveria ser e o que ele é na prática, como a Constituição brasileira faz cumprir o ideal de democracia, onde todos possuem os mesmos direitos e deveres? Para essa aula sobre passado, presente e futuro da nossa sociedade, o Advoca-se trouxe os seguintes convidados. Felipe Piló é advogado, professor de Direito Constitucional e parceiro aqui do nosso programa, participando de boas rodas de conversa sobre temas relevantes no mundo jurídico. Camilo Machado é advogado e professor de Direito, que também já participou de outras pautas aqui conosco e que retorna com esse tema tão precioso para a democracia. Lembrando que agora o Advoca-se é transmitido simultaneamente com o programa de TV pela rádio da Convenção Batista Mineira. Então acesse o site batistasmineiros.org.br, acesse o link da rádio e faça bom uso da sua liberdade de escolha. Eu quero começar aqui já agradecendo. Obrigado aos professores Camilo e também o professor Felipe pela participação de vocês para discutir esse tema tão relevante. Eu que agradeço o convite, agradecer o doutor Felipe e os nossos telespectadores. Uma honra para mim estar aqui com vocês, muito obrigado mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui nesse programa de Advoca-se, que é muito bom, tem qualidade, né? E que continue sempre assim. Obrigado, do qual vocês dois são parceiros, né? Ou como a gente diria, quase sócios nossos aqui. É verdade. Mas eu queria começar aqui falando de Constituição. Nós temos a Constituição da República, que é de 1988, né? E, à época, essa Constituição foi chamada de Constituição Cidadã. Eu queria começar aqui pelo professor Felipe. Por que cidadã, professor? Nós, assim, 88, há 3 anos antes, 85, foi quando teve eleição e depois de um período aí de governos militares, começou um governo civil, né? Então teve o regime militar e etc. Assim, isso influenciou na confecção dessa nova Constituição? E também por que ela é chamada de Constituição Cidadã? Aí você mesmo falou que um pouco antes vivíamos na época de um regime militar, ou ditadura militar para alguns. E é necessário entender que a Constituição Cidadã, ela veio para poder garantir os direitos, as garantias individuais da população. A partir do momento que essa Constituição visa assegurar uma liberdade, a livre locomoção das pessoas, né? Então, ela veio para garantir e proteger o cidadão, né, de uma violência estatal que estava acontecendo em períodos anteriores. Agora, assim, essencialmente, o que veio o que ela inovou para nós? Falar assim, cidadão, o que nós não tínhamos antes? Pensa que quando falamos em regime militar, a gente já deduz algumas do próprio liberdades. voto. Quando a gente olha o próprio voto, as pessoas eles não tinham, né, a garantia de votar e ser votados, né? Podemos levar para esse lado também, né? Ainda mais para um voto direto, que antigamente era indireto, né? Então, você escolher diretamente o seu presidente, o seu representante, igual acontece hoje. Eu posso votar no presidente, no senador, no deputado estadual, federal, vereador, prefeito. Antigamente, as eleições eram indiretas. Agora, o garantido sufrágio nacional para poder ter o voto direto e secreto. Né? Uma maior conquista, porque antigamente as pessoas não tinham liberdade de escolha. Agora tem. Você pode falar várias coisas que antigamente não podia ser falado. Hoje vemos, né, um exemplo hoje, as pessoas querendo a volta da ditadura, tá? Militar, o regime militar. Antigamente as pessoas não poderiam pedir o voto direto. Porque não poderiam falar isso. Né? Mas voltando um pouquinho ainda na gênese disso, desse tema todo, Camilo, nós poderíamos dizer assim, de que houve influência de outros textos internacionais, ou mesmo assim do pensamento internacional, para se chegar ao que nós hoje temos, que é a Constituição, mesmo que tenha as emendas todas que aconteceram, né? E que documentos são esses? Assim, a gente sempre está falando de Revolução Francesa. Você estuda isso no colégio. Houve influência disso? Que pensamentos que nós adotamos quando da confecção dessa Constituição de 88? Bom, James, eu acho que, inicialmente,
se a gente tem alguma influência já da longínqua Revolução Francesa, 1789, é o anseio do brasileiro por romper o texto, romper o paradigma, sempre vamos lutar por algo, ou seja, sempre a gente quer resolver algo de um dia para o outro. Então, essa inflexão da Revolução Francesa, que em 3 anos a média de mortes na guilhotina foi de 100 guilhotinadas por dia, e a gente teve uma sucessão de ocasos e acasos da Revolução Francesa. Eu acho que essa paixão o brasileiro ainda conserva, até por ser uma questão ibérica também, na verdade, por ser vizinho à França. Então, a gente tem um fetiche por revolução ao invés de reforma. Não por acaso, tão logo a Revolução Francesa, a gente teve a nossa Constituição de 1824, mas com estabilidade monárquica, em seguida, sucessivas constituições de 1889, de 1934, 1937 já logo em seguida, 1946, 1967, 2 anos depois, já tivemos uma revisão que só manteve um artigo, nova Constituição, depois 1985. Então, na verdade, do texto da Revolução Francesa, nós não conservamos. Nós conservamos a ânsia por revolucionar, ao invés de tentar cuidar o que já existe. Um modelo muito diferente, por exemplo, da Inglaterra, muito mais preocupadas com as tradições e precedentes, o que não tem nada a ver com evoluir. É manter o que está e tentar aperfeiçoar. Mas com relação à influência do nosso texto, nós temos que contextualizar o Brasil numa comunidade internacional na qual, uma década antes, tivemos 2 constituições nos países ibéricos, quais sejam a de Portugal, que foi em 1976, e a da Espanha, em 1978. Então, houve um intenso debate na comunidade ibérica, da qual o país, o Brasil, ele tomou muita influência nesse sentido. Tanto é assim que, talvez, se a gente puder falar sobre um ideólogo da nossa Constituição, foi o Gomes Canottilho, que daí vem o dirigismo contratual, dirigismo estatal, e aí tem uma Constituição que tenta também conduzir o Brasil em várias searas, seja econômica, seja social, seja dentro da própria família, o Estado começa a fazer parte até da família, a condução, e daí por diante. Então, nós temos muito mais esse viés. Agora, a Constituição de matriz norte-americana, muito mais a influência da Constituição republicana de 1889 e não essa agora. Agora, eu quero voltar em alguns pontos que foram abordados na sua fala, mas quando nós assim, o Brasil comemorou, volta a dizer, a chamada Constituição Cidadã. Ela acabou, ela contemplou, melhor dizendo, direitos de minorias, ou talvez direitos que não eram tão vistos assim, né? Assim, isso é algo realmente positivo? Aliás, eu refaço a pergunta já deixando também uma provocação para a seguinte. Isso é de Constituição? Porque quando a gente olha para a Constituição em tese, a gente vê o retrato do Estado brasileiro, ou do Estado dela, né? Isso é realmente matéria de Constituição? Deveria ser assim? Ou se não, por que tem isso lá na Constituição brasileira? A participação de todos, uma democracia onde tem a ver a participação de todos, né? No caso, a gente funciona hoje no sistema proporcional de votos, né? No caso de assegurar que as minorias tenham representatividade na Câmara, na Câmara dos Vereadores, nas Assembleias Legislativas, né? É importante ter a participação de todos, né? Seja da minoria ou da maioria, né? E isso é a verdadeira democracia, né? A democracia, a partir do momento que grupos minoritários, sejam LGBTs, sejam qualquer outro segmento, tenha sua representatividade. A democracia é isso. Tá, mas volta, insistir, me permitam. Por exemplo, não deveria ter aí, professor, na Assembleia Constituinte, ou deveria o texto constitucional contemplar todos esses segmentos? Porque, se nós pensarmos, cada vez mais nós teremos segmentos identificados na sociedade. Sim. Então, pode chegar num momento assim, nós não conseguimos escrevê-los todos no texto constitucional, mesmo na lei ordinária e etc. Né? Veja bem, James, nesse contexto, mais uma vez nós remontamos à época da Constituição, que abriu os trabalhos em janeiro de 1987 e foi terminar um texto em abril de 1985, até então era parlamentar. Nós tínhamos o parlamentarismo já como a base da nossa Constituição alicerçada
E, sobretudo, talvez por a gente... E aí, por que parlamentar? Porque saímos de um governo muito autocrático, né, um governo autoritário, e a gente queria ter um pouco mais de legitimidade, sobretudo no poder legislativo, certo? E aí, com essa vontade de participação popular, houveram várias assembleias públicas, audiências públicas nesse sentido, recebendo vários canais de demandas. A OAB participou muito nisso, as comunidades eclesiais, as igrejas protestantes, enfim, fizeram um papel muito importante nesse sentido. O fato é que, por um lado, a população participou tanto que, em compensação, ficou quase que impossível termos um texto enxuto. Pelo contexto, ou seja, a gente não sabia como lidar com a participação e a pressão da população. Então, e de fato, a nossa Constituição é muito extensa mesmo, mas hoje criticar é fácil, mas a gente tem que contextualizar esse momento em questão. E talvez o grande problema da democracia, para ser mais específico quanto à sua pergunta, democracia não é direito de minoria. Democracia é essencialmente um regime político que tenta equilibrar as minorias com as maiorias, porque se a gente tiver critério, essencialmente o critério tem que ser majoritário, porque senão uma sobre-representação de minoria, a gente vai ter um governo aristocrático daquela minoria. Mas não é fácil chegar nesse denominador comum, é mais um jogo de erros e acertos. Mas, ou seja, qual que é o papel? E aí é o nosso desafio atual. Muitos direitos que nós concedemos, não tanto cuidado com relação aos deveres que a sociedade também deve assumir, e ao ponto que aqui até que a gente tem que respeitar as deliberações, e as eleições são retratos disso também, que a maioria quis, e democracia é a maioria, mas sem prejudicar minorias. Então, isto é, em resumo, as deliberações têm que ser majoritárias, senão não é democracia. Contudo, sem prejudicar minorias. O que eu vejo no Brasil é que a gente, não sabendo lidar com isso, algumas minorias conseguem deliberar sobre maiorias. E não deixa de ser um governo autocrático nesse sentido, ou aristocrático, ou por outro termo. Eu quero voltar aqui e falar um pouquinho dessas minorias, etc. Isso tem a ver com a nossa democracia na Constituição, mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso café. E não deixe de enviar a sua dúvida e opinião sobre os 30 anos da Constituição brasileira através das nossas redes sociais. É só procurar por @Programa Advocacy. Nós voltamos já. Estamos de volta com o nosso Advocacy, conversando sobre os 30 anos da Constituição brasileira. Se você tem uma pergunta ou comentários, faça como o Dr. Tiago Chucre, que nos auxiliou na formulação das perguntas desse programa. Envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98 027 0984 e nós vamos conversar sobre as suas sugestões. Bom, eu quero retornar aqui ao nosso bate-papo. O professor Camilo falava que tivemos constituições aí, as várias, no correr do século XX principalmente, né, professor? 7 ou 8, né? Se considerarmos 67, 69 ali, se uma ou duas. E aí eu perguntaria o seguinte, realmente essa é melhor do que as anteriores? E sobre que aspecto que ela é melhor do que as anteriores? Quem começa? Veja, James, eu acho o seguinte, que nós estamos num contexto pós-moderno e a nossa Constituição teve o privilégio de, pós-Segunda Guerra Mundial, ter utilizado como experiência a Lei Fundamental de Bonn, que é da Alemanha, de 1949. Nós, como eu já disse no bloco anterior, as constituições da Espanha e de Portugal. Então, obviamente, a nossa Constituição ela teve muito mais massa para o trabalho, então ela consegue trazer resultados mais eficientes para a sociedade. Só que o que eu acho mais importante nós frisarmos é que a Constituição por si só é só uma folha de papel. A gente pode ter um excelente instrumento como um péssimo instrumento. Se a sociedade não souber manter o zelo republicano com as instituições, a urbanidade com os seus semelhantes, independente de ser boa ou ruim, a gente não vai ter tanto efeito. Eu acho que a gente tem mais que tentar cuidar da nossa Constituição, o que a gente pode fazer para melhorar dentre os seus erros e dentre os seus grandes acertos, ao invés de sempre querer mitigar e tentar romper com o texto e fazer uma revolução, fazer uma nova Constituição, ou seja, por que não, com um olhar crítico, reflexivo, melhorar o que já temos, ao invés de simplesmente desprezar? Agora, também assim, a gente fala que ela ficou muito grande, né? Uma Constituição com muitos
volume, número de artigos e etc. Quer dizer, essa crítica procede, assim, realmente é assim? Teria como ser menor? Vamos levar em consideração a época, após a ditadura, né, após o regime autoritário, era necessário garantir os direitos para o cidadão. E teve muita participação popular, né, de várias comunidades, né, a própria OAB participou, as igrejas. Então, teve que garantir no texto para atender o anseio popular, mas também para a própria população e próprio Estado se resguardar em relação à própria Constituição. Então, a gente levando em conta o período, naquela época foi a melhor forma para poder garantir, mesmo ela sendo extensa. Então, a Constituição ela tem que evoluir com a sociedade. Talvez seja o momento também de começar a rever, não totalmente a Constituição, mas alguns pontos, né? Ela pode ser verificada durante o próprio decorrer da história da sociedade. Agora, nesse sentido aí, assim, nós poderíamos dizer que erros que tem nessa Constituição? Eu acho que sobre o ponto de vista... o que tem do ponto de vista técnico mesmo, jurídico, né, de modelo de Estado, e o que ela também tem de positivo, assim, que nós podemos apresentar? Olha, historicamente, daqui 100 anos, o que nós vamos falar da Constituição de 88? Ela é um equívoco ou ela foi um ganho? E sobre que aspecto que nós podemos dizer? Bom, James, é complexo o assunto, sobretudo para tratarmos numa entrevista em sala de aula, possivelmente demandaria mais de um mês do conteúdo. Mas, tentando com o esforço de síntese, quando nós tivemos a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, que foi uma Assembleia não exclusiva, ou seja, o próprio Congresso trabalhou com as proposições ordinárias e, ao mesmo tempo, cuidou do texto da Constituição. E foi aberto, como eu disse no bloco anterior, os trabalhos da Constituinte a partir de janeiro de 1987. Você, Camilo, só desculpe te interromper, até para fazer uma observação. Certo. Que talvez esse tenha sido um equívoco do processo, né? Transformamos o Congresso Nacional na Assembleia Constituinte. Exatamente, foi uma Assembleia não exclusiva, né? Nós tivemos uma única vez uma Assembleia exclusiva em 1934. Pena que durou apenas foi um breve período, porque em 1937 houve um golpe muito duro, que foi o Estado Novo. Mas, pois bem, esse grupo trabalhou até abril, mais ou menos, de 1988, com o texto parlamentarista. Muito por influência, reitero, de Portugal e de Espanha. Em Portugal nós temos um semipresidencialismo, né? Por exemplo, Espanha é uma monarquia parlamentar. Então, em razão disso, nós trabalhamos o sistema multipartidário, por exemplo, porque o multipartidarismo é típico de países parlamentares, que adotam o parlamentarismo, enfim, em síntese, porque o seio das negociações é no próprio parlamento, as agremiações conseguem ter o protagonismo. Dentre as 3 esferas de poder, judiciário, executivo e legislativo, no parlamentarismo é o parlamentar, é o legislativo o protagonista da questão. O problema é que o Sarney, ele interveio nesse cenário e ele propôs que nós mudássemos para o presidencialismo. Só que já estava em cima da hora e nós já tínhamos adotado, por exemplo, medidas como as próprias medidas provisórias, que são típicas do parlamentarismo italiano, ou seja, mais uma vez, parlamentarismo. E quando ele veio postulando, e a gente sabe a força que tem o executivo com cargos e com tudo, na época tinha até o Conselheiro-Geral da República, que era o Saulo Ramos, com esse enfrentamento também para o presidencialismo. Com cargos, com recursos financeiros. Com cargos, recursos financeiros, verba, né? Então, nós passamos. E aí, para a seguinte questão. No plenário do Legislativo, era preponderante os parlamentares da esquerda, do espectro da esquerda. O que também era compreensível, haja vista a abertura partidária, aquele movimento pós-regime militar. A comissão parlamentar que ficou responsável pela redação do projeto constitucional, que foi apelidada de Comissão de Sistematização, ela era predominantemente por parlamentares mais alinhados à direita ou à esfera conservadora. E esses presidencialistas, era o centrão, que era a esquerda, o plenário, e a direita, parlamentarista. Então, até abril, os trabalhos da comissão que fez o estudo sobre a Constituição era constituído pela direita e era parlamentarista.
Sarney entrou, certo? E veio, certo, com enxurrada de cargos, e a esquerda conseguiu, por maioria, aprovar o presidencialismo. Mas por que a esquerda é presidencialista? Porque, historicamente, o presidencialismo ele tem mais esfera de atuação no poder executivo. E as mudanças mais rápidas são mais fáceis pela caneta do próprio executivo. O que é parlamentarismo demanda consensos entre parlamentares, mínimos, não há mudança de um dia para o outro. Então, era natural que fosse isso. Então, nesse sentido, quando foi aprovar, não houve consenso. Era a Comissão de Sistematização Parlamentarista, era o Centrão, a esquerda presidencialista, e nesse sentido, para que tivesse um acordo, teve que aprovar uma emenda para que houvesse um plebiscito em 93, para que a população decidisse a questão. Mas até lá ficou-se convencionado o presidencialismo. Só que aí a gente teve um presidencialismo com multipartidarismo, com uma série de proposições típicas de parlamentar, que é medida de urgência, medida provisória, porque o projeto de urgência basta o presidente da República falar, tramite em urgência, e sobre essa toda a pauta se demorar mais do que 45 dias. E a população veio em 93, muito rapidamente, ou seja, por pouco espaço de tempo, e aprovamos o presidencialismo. Só que aí a nossa Constituição ficou uma amálgama entre parlamentarismo e presidencialismo, o que traz repercussões até hoje, sobretudo no nosso sistema partidário, porque com o multipartidarismo, os partidos políticos são muito frágeis na arena eleitoral, porque a gente vê o seguinte, candidatos mais importantes do que partido. A personalidade é importante, porque partido, com 35 partidos hoje que a gente tem aprovados e 60 em fase de aprovação no TSE, qual que é a ideologia de cada um? Não sabe, então são personalidades. Só que quando eles são eleitos, as arenas conseguem muito poder, porque o executivo, a gente viu agora a eleição para o primeiro turno, o primeiro partido é o PT com 56 cadeiras e o PSL com 52. Ou seja, o maior partido, que é o PT, da Câmara tem nem 10%. Então o presidente fica refém de governar com partidos políticos que têm um poder de veto muito grande se não quiserem coligar. Só que esses partidos não têm representatividade popular, porque foram eleitos não pelas suas ideologias, mas pelos puxadores de voto. Então a gente tem um descolamento nas arenas eleitoral e pós-eleitoral muito grande, que é a conexão eleitoral que a gente fala, que é o presidencialismo de colisão. E esse sentimento gera na população uma percepção de crise intensa política, ou seja, eu não me sinto representado. Agora, então a gente tem uma crise, na verdade, entre a organização política do país, de fato. Né? Agora, professor, mas também assim, a Constituição é de 88, o plebiscito foi em 1993. 5 anos depois. Isso. Ou seja, a população foi levada a escolher entre o que ela conhecia, o que ela sempre conheceu, perdão, e o que ela não conhecia, que era o parlamentarismo. Isso. Ou seja, continuamos todos no presidencialismo, como a sua fala, assim, com essa distorção do sistema. Exato. Misto e presidencialista. É um híbrido. Presidencialismo de colisão é híbrido, entre presidencialismo e parlamentarismo, ou seja, nem lá nem cá. Não, e assim, com a forma de agir, de negociar com o Congresso, como se fosse um parlamentar. Não foi uma... Aí eu volto aqui à pergunta, o que tem de bom e de ruim na Constituição? Quer dizer, isso não seria algo ruim? Mas para não parecer que a gente não vai criticar aqui as questões técnicas, e o que ela tem também de bom nisso? Porque em que pese também não ter havido, eu particularmente entendo que não deveria ser o Congresso a se tornar a Assembleia Nacional Constituinte, deveria ter uma convocação de Assembleia específica para aquilo, mas ela contemplou, como o professor Felipe colocou, todo mundo falando, né, professor? Isso é algo positivo? Muito positivo, muito positivo. E vamos falar mais coisas, não somente na área de representação, mas na própria área da saúde, do SUS, né? Que ela veio trazer mesmo o próprio SUS, a própria educação, né? A saúde é para todos. Vamos voltar no SUS, o sistema de financiamento coletivo para a saúde, que todo mundo participa desse financiamento da própria saúde, mas todo mundo usufrui, né? Você pode olhar em outros países, né? Que se você tiver algum problema de saúde, ou você paga, ou você, né? Você tem outras complicações. Né? Então, isso é muito bom. Né? Esse lado social da Constituição, né? de poder dar para todos, né? Uma proteção estatal para ter uma dignidade da pessoa humana, para poder buscar a dignidade, para que seja básica.
de sobrevivência da pessoa, né? E isso, ao meu ver, é muito bom da Constituição, né? É o lado que ela olha para você, te dá uma assistência, né? Te protege, né? Busca te proteger, busca te dar educação, uma qualidade de vida melhor, e isso, eu acho isso muito bom. Eu posso tentar fazer uma Só um minutinho, nós vamos fazer uma pausa, mas eu quero voltar desse tema aqui, assim com vocês dois, mas nós vamos ainda para um rápido intervalo para tomar mais um café, e não deixe de fazer o seu advocacy através das nossas redes sociais ou pelo e-mail, advocacy@redesuper.com.br. Não saia daí que nós voltamos já. E já estamos de volta conversando sobre 30 anos da Constituição Brasileira. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. Portanto, inscreva-se no canal da Rede Super, assista nossos programas, marque o sininho para receber as novidades e queremos ler o seu comentário ou crítica, pois é assim que a gente faz uma democracia, né? Nós estamos voltando aqui agora para esse último bloco, falando sobre os 30 anos da Constituição, e assim, é muita crítica, faz outra, não faz outra, ajusta, não ajusta, e eu queria começar assim, juntando as duas perguntas. É momento de fazer uma outra Constituição? Parece que teve até um candidato recente à presidência que propôs chamar uma Assembleia Nacional, né? O plano de governo do PT tá, né, uma nova Assembleia Constituinte. É momento para isso, professor? Então, pegando até o gancho do doutor Felipe, do último bloco, quando a gente estava falando sobre esses relacionamentos entre os partidos, enfim, veja bem, pelo fato da nossa Constituição ter sido, né, inspirada, sobretudo nas Constituições ibéricas, a nossa Constituição, ela acabou que também inspirou vários países na América Latina. Então, ou seja, há um modelo agora híbrido de presidencialismo de colisão, ou seja, com misturas tanto do presidencialismo com o parlamentarismo multipartidário, no qual o Poder Executivo precisa sempre negociar no Congresso. Negociar no Congresso é típico de parlamentarismo, porque é o Legislativo que coloca o presidente, então há sempre uma consonância. E quando se perde a confiança do Parlamento no primeiro-ministro ou vice-versa, se faz a dissolução do Parlamento ou se destitui o primeiro-ministro. Só que como o nosso presidencialismo ficou no meio do caminho, nós não temos um dispositivo que faça esse equilíbrio. Então, acaba que o impeachment virou... Nós chamamos de impeachment, né? Dissolver o gabinete. O impeachment ele virou a dissolução do gabinete, na verdade. E não por acaso no Brasil, num período recente, né, de 30 anos, nós tivemos o Collor, que deliberadamente optou por não fazer colisões com partidos, e ele caiu. Até tentou, no último momento, uma colisão, conseguiu só 29%. E a Dilma Rousseff fez a colisão, mas ela perdeu a sustentação. Quando ela perdeu, ela caiu. E é engraçado que nos países latinos... Então, só para fazer uma pontuação na sua fala. Vamos lá. Então, o que teria que mudar na Constituição para mudar isso? Então, mas veja bem, e aí, somente querendo fazer análise jurídica, independente se ideologia, golpe ou não, veja bem, o nosso sistema que teve 2 impeachments, não por acaso, os países que começaram a adotar igual ao Brasil tiveram 23 impeachments também, Paraguai, enfim, entre outros países de presidencialismo de colisão. Então, não é uma questão nossa política, é a questão do sistema de governo adotado. O que a gente pode fazer? Eu, particularmente, sou contra alterações muito bruscas, porque são sempre um salto no escuro. Eu acho que as alterações têm que partir da própria sociedade. Então, para tentar interferir o mínimo possível, eu postulo 2 alterações. A primeira, calendário eleitoral. Colocar umas eleições gerais para o Executivo, sempre, como ocorre na França, por exemplo. Nos Estados Unidos tem uma intercalação a cada 4 anos, uma eleição é sempre geral. E por que isso é interessante para a gente? Porque quando se elege só o Executivo, a gente vai saber se aquela oposição que o parlamento fez, a sociedade apoiou ou não o parlamento. Vamos contextualizar. Dilma Rousseff entrou em embate com o parlamento. Ela elegeu em 2014. Ela foi empichada 2 anos depois. Era o prazo da próxima eleição. Se as eleições tivessem sido feitas, e eu acredito pelo novo cenário, majoritariamente teria sido dado apoio para os seus opositores, a Dilma teria dado um freio ao seu ímpeto. Mas, professor... possibilita mudança de atitude. Ao passo que, se o Congresso tivesse dado majoritariamente eleito partidários de esquerda,
a Dilma conseguiria segurança. E período de 2 anos de eleições, ele não permite que as forças tentem um movimento tão drástico que é o impeachment. Porque, veja, a gente demorou 2 anos e meio para conseguir o impeachment. Já teria eleição e durante um ano o parlamentar ele quer o quê? Se eleger, já está preocupado lá na base. Então, possibilitaria que a sociedade exercesse poder moderador. O presidente entrou em choque com o parlamento, independente de partido A ou B. Se a população votou nas eleições que vão ter a cada 2 anos, a gente consegue ter mudança de posição. Mas aí eu quero pegar um outro ponto aqui, já que estamos falando de Constituição e dessa matéria especificamente, e aí eu pergunto aqui para o Felipe. E a outra questão, a alteração é sistema distrital de votação. São mais 2 postulações. Só. Mas voltando aqui no ponto anterior, que é o seguinte, considerando a questão da legitimidade, por exemplo, a população elege o presidente. E no caso do impeachment, o Congresso tira o presidente. Ou seja, não há uma questão de legitimidade. Digamos que agora volta-se e aí o grupo ou esse presidente, digamos, candidata novamente e fosse eleito novamente, né, à presidência da República ou qualquer outro mandato majoritário, digamos assim. Quer dizer, é próprio o sistema que temos de... é legítimo dizermos, a população elegeu o presidente, mas depois quem tirou foi o Congresso Nacional. É legal? É o que está na norma? Sim. Mas isso é legítimo? Poderia sim. Eu te dei procuração, e aqui estamos entre advogados, eu te dei procuração para isso, porque esse ato quem praticou fui eu, então eu só é que posso revogar. Quando eu te nomeei como representante parlamentar, evidentemente, a lei te autoriza isso, mas é legítimo isso, professor? Ou isso também seria uma distorção ou não? É uma boa pergunta, Jean. É complicado, né? É complicado, né? Se você levar do ponto de vista que você escolheu diretamente um presidente, né, e escolheu diretamente, por exemplo, um deputado federal e um senador, né, para te representar e eles fazerem, mas isso eu acho que faz parte do sistema democrático e também do próprio sistema de fiscalização dos próprios poderes. Né? E quando elege um deputado federal, ele, além de legislar, ele é para fiscalizar. Vamos levar em consideração. E no caso do impeachment, na lei, a gente não fala que porque não gostamos do presidente que nós vamos tirar. Ele tem que ter cometido algum equívoco, né? Equívoco ilícito. Algum ilícito para poder tirar. Nós sabemos que existe o pano de fundo do sistema de coalizão, né? Mas parte do pressuposto que o presidente cometeu algo ilícito e o nosso representante que elegemos para legislar e fiscalizar vai atuar nesse caso, né? Então, olhando por esse ponto de vista, sim, mas é complicado a gente falar sobre isso se nós escolhemos diretamente uma pessoa e outra pessoa indiretamente vai retirá-la, né? Não, juridicamente não tem nada de errado. Juridicamente não tem, né? Mas pela lógica, né? Se a gente olhar para o pressuposto da lógica, né? É muito, mas olhando juridicamente e também para o caso de representação, acho que não tem problema nenhum. Eu acho perfeitamente legítimo. Sim, é legítimo, certo? E ponto. Pelo seguinte fato, independente se é legal ou não, além de legal, é legítimo. Porque se a nossa Constituição quisesse um julgamento jurídico, colocaria para o STF. Parlamentar não tem condição de fazer julgamento político. Não, mas esse não é abstraído do processo, né? Isso, aliás, perdão, veja, o julgamento no judiciário não é fora o presidente do STF pode legitimar através do judiciário, no caso do Senado. Qualquer decisão tomada, porque quem que é o nosso corpo legislativo? Pelo voto proporcional, é o cara que está, inclusive, olha, o Tiririca, consegue no máximo escrever, querer que tenha julgamento jurídico é simplesmente político. O problema, reitero, é porque como a nossa Constituição ela é híbrida, ela é parlamentarista em grande parte, ficou sem um canal para escoar a pressão. Não, professor, mas desculpa. Para escoar a pressão entre o executivo e o legislativo. Tá, mas olha só, o fato de ter impeachment não impede o processo judicial. Sim. Pode prosseguir com o processo na STF para julgamento dos atos do presidente mas da República. você vê que pela imagem... Mas o STF não tem condição de analisar politicamente se a presidente da República ou não, ela era autoritária ou não, porque isso também é política. Então ficou descolado. Mas a própria imagem do presidente do STF
no julgamento no Senado já mostra, né, que o sistema é legitimado pelo Judiciário, mas é feito totalmente através do Legislativo, né, que não tem condições de julgar um processo. Para exemplificar, presidencialismo, como é que funciona? Executivo e legislativo são completamente desvinculados. É quase mais até que autônomo. Por quê? Nos Estados Unidos, existe o chamado governo dividido, no qual o presidente pode ser do Partido Democratas e o Congresso ele pode ser republicano. Não vai interferir. Por que não interfere? Porque o executivo só executa. O poder legislativo, ele tem a legitimidade, a competência exclusiva para legislar. Ou seja, até para criar órgão, criar despesa do próprio executivo, é o legislativo. Até para criar agência, igual a CIA, por exemplo. A CIA, ela não é permanente. Qualquer órgão dos Estados Unidos, ele tem um prazo para durar, e o executivo, ao fim do prazo, ele vai prestar conta. Eu fiz isso, quero renovar. É o legislativo. Então, o executivo é só um cumpridor de ordem, com exceção das executive orders, que é um pouco similar à medida provisória nossa. Só. Então, não vai ter tanto esse problema, porque o legislativo cria todo o arcabouço legal. Já no Brasil e na França também tem o governo dividido, no qual o presidente da República eleito, ele pode governar tendo a oposição do parlamento por uma série de questões institucionais da Constituição de 1958. O Brasil não tem nenhum nem outro, então ele precisa de que haja o equilíbrio entre executivo e legislativo. Por quê? Quase a integralidade dos projetos de lei, por exemplo, tudo que aumenta a despesa, diferente dos Estados Unidos, que é sempre legislativo, se aumentou a despesa do executivo, quem tem que legislar, quem tem que apresentar o projeto é o executivo. Então ele precisa de ter o apoio mútuo. Se não tiver o apoio, vai sair alguém. Agora, professor, só mudando um pouquinho de assunto aqui, daqui a pouquinho, nós já estamos até caminhando aqui para o finalzinho, uma pergunta assim que eu fiz no início. É um momento para discutir uma nova Constituição? Nós temos um momento para isso, temos elementos para isso, jurídicos, políticos. Nova Constituição. Nova Constituição não, tem que mudar alguns pontos, né? Principalmente a questão do Pacto Federativo. Acho que a gente tem que tirar o maior poder que hoje está na mão da União e passar diretamente para os municípios, para o Estado, onde está localizado o próprio cidadão, né? Porque hoje você vive no município. Né? Se a gente for levar pela lógica, onde que você vive? No município. Onde tem que ficar a maioria dos recursos? É no município. Né? E hoje, com essa a lógica hoje que a gente tem numa crise econômica ferrenha, uma crise política, isso deriva muito essas crises de um pacto federativo que hoje que está totalmente na mão da União, o poder financeiro. Porque hoje o prefeito, o governador tem que cumprir isso na mão ao presidente da República poder pedir, pelo amor de Deus, para poder ter dinheiro para manter sua cidade. É um sistema tributário, é um sistema, porque nós, às vezes, até há uma crítica, não houve uma municipalização, houve uma prefeiturização, né? Toma o serviço, mas o dinheiro continua aqui. Então, eu acho que a lógica, ela tem que mudar, né? Porque o Estado não aguenta mais ser do tamanho que é. Essa é a verdade, né? Quando a gente fala Estado, a gente não fala do parte de uma federação, mas sim o próprio o Brasil. O Estado brasileiro. Né? O Estado brasileiro. A gente não aguenta pagar tantos impostos para não ter recebimento nenhum disso e o Estado interferir, principalmente na nossa economia, também na própria educação, na família. Então, eu acho que ele tem que diminuir um pouco. Não precisa ser do tamanho que é. Ele não pode ser mínimo que desapareça, mas também não pode ser grande. Doutor Felipe, no Brasil, o maior orçamento é da União. 75%. E eu não conheço ninguém que tenha na carteira de identidade escrito, sou natural da União. É tudo no estado ou município. Segundo maior orçamento, estado de São Paulo, que é rico, punjante. Terceiro orçamento do país. Município de São Paulo. Município de São Paulo. É maior do que o estado de São Paulo. E olha o problema, porque o nosso maior problema não é a Constituição, é o federalismo, que eu acho que vale até um programa específico, porque ele é tão desigual que tudo está na União. Os estados e municípios ricos, por si só, eles se mantêm e não está nem aí com a União, não está aí com o Estado, porque ele tem ISS, ele tem PTU que valha. Certo? E a gente não tem, né? Na verdade, professor, o único Estado brasileiro que sobrevive sem a União é o Estado de São Paulo, né? Mas para finalizar... Toca 40% da economia do país. E é que é o problema, James, porque é o seguinte, a Constituição Cidadã foi a que mais deu direitos até hoje. Todo direito precisa de dinheiro para ser efetivado. E como é que você dá tanto direito para município e Estado se você canalizou tudo na União?
Então fica um descompromisso. E a população, ela vai cobrar, não é do prefeito, mas não é do presidente, é do prefeito. E ela não sabe que o presidente da República, o governador, está 4, 5 anos sem fazer o repasse. Então, olha agora, a crise política. Nós estamos chegando aqui no finalzinho, eu queria, assim, em breves palavras, ouvir a opinião de vocês dois, bem rapidinho. Fazemos aqui essa avaliação toda, mas a Constituição melhorou ou não a vida do brasileiro? Não estou falando de hoje exclusivamente, mas assim, com essa visão histórica, né, de quando ela foi escrita. Melhorou ou não? Com certeza. Depois de 88, melhorou muito até hoje, né? De levar em consideração os aspectos jurídicos de liberdade, dos direitos e garantias individuais, né, das pessoas, acesso à justiça. Podemos citar vários casos, políticas públicas, né, para os jovens, para os negros, para os idosos, para as mulheres, para a livre iniciativa, ensino rural. O ensino rural. As liberdades em geral. As liberdades em gerais, né? Os próprios direitos humanos também. Né? Direitos humanos, muitas pessoas brincam, direitos humanos, nada disso. Direitos humanos é direitos humanos, é para todos, né? Se ele é bem aplicado de forma desigual ou equivocado por alguns, isso não deve refletir na própria essência dos direitos humanos, né? Então, ela veio para poder melhorar e melhorou. Do meu ponto de vista... Mudou, né, professor? Acho que tem um aspecto histórico aí que nós temos que considerar. Democracia é um esforço paulatino e constante, né? Nem ao céu e nem à terra. A gente tem que dar mãos dadas ao vizinho, certo? O maior problema não é de lei. Ninguém muda uma realidade por uma lei nova. A gente tem que até lá preservar a nossa Constituição, preservar os avanços que nós temos, assumir as nossas responsabilidades. Okay. Nós que questionamos aqui somos os mesmos que estão furando fila para entrar numa boate. A gente não consegue exercer e cumprir a nossa obrigação. Achar um celular e colocar no bolso e fingir. Então, parte de nós mesmos, em vez de culpar simplesmente um texto de lei. Ok. Obrigado, desculpa, nosso tempo ali vai bem rapidinho, né? Parece que nós vamos precisar de uns 3 programas para falar isso. O assunto é 30 anos. Obrigado, professor Felipe, obrigado, professor Camilo. E nós chegamos ao fim do nosso programa citando as palavras do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Idealismo significa a capacidade de imaginar uma realidade diferente, maior e melhor, estabelecendo objetivos que estejam além do interesse imediato e dos projetos próprios de cada um. Ter ideal, da mesma forma, implica sair de dentro de si mesmo e viver também para o outro. O idealismo está ligado a valores éticos, à virtude e às conquistas do espírito. Que a nossa Constituição nos inspire e nos impregne desse verdadeiro idealismo. E nós aguardamos você no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.